Imagine você dirigindo uma estrada de duas pistas no meio da Califórnia. Uma manhã quente de abril, o sol batendo no asfalto, com a única vontade de conseguir chegar em casa para ver sua esposa e seus filhos. Apenas um homem comum, um vendedor que não procura problema algum. Na sua frente, um caminhão tanque bem velho, soltando uma fumaça preta e densa. Ultrapassa e segue sua vida. Pelo retrovisor, você percebe que aquele monstro de metal não gostou que você passou por ele. Ele acelera, cola na sua traseira e, de repente, o que era para ser uma simples viagem de rotina se transforma em uma luta desesperada pela sua sobrevivência. Sejam bem-vindos ao Livro de Teseu, o canal do YouTube do nosso estúdio literário. Meu nome é Diogo Oliveira e hoje eu quero falar para vocês de um conto dos meus autores assim favoritos, que se chama Richard Madison e o conto Encurralado. E eu quero trazer uma resenha sobre esse conto porque esse conto me inspirou muito para escrever isso aqui. Arquivos da BIP número 4, Carga Viva, com um road thriller, um- uma história que se passa no meio de uma estrada. Vocês vão entender o porquê conforme eu for falando sobre o conto, mas também entendam que isso aqui é apenas uma homenagem. A história em si não é apenas o que se baseou aqui. Mas vou deixar vocês descobrirem mais à frente. Afinal, esse livreto vai ser lançado na Bienal São Paulo no dia 5 de setembro, lá no estande da Fábrica do Livro. Mas voltemos aqui ao nosso querido Man, o homem principal aqui, protagonista de Encurralado. Para mim, ler Encurralado ele traz uma experiência física, onde o autor ele escreve do jeito que você sente o calor da cabine do carro, você sabe o cheiro do óleo diesel, e principalmente parece que está sentindo o suor frio escorrer pelo rosto do protagonista. O que mais me impressiona nessa leitura foi como essa história puxa você para dentro do carro. Não apenas observando o Man, que é o nosso protagonista, mas você começa a questionar as reações que ele tem desesperadamente. O que você faria se um caminhão de toneladas tentasse jogar para fora da pista? Manteria calma, entraria em pânico total, pararia o carro, simplesmente deixaria as coisas acontecerem. Ambientação aqui, eu digo que é fundamental. A gente fala de uma estrada quase deserta, cercada por colinas verdes e montanhas, que parece uma armadilha no meio do calor que faz. E se você já conhece as minhas histórias, vai entender que eu gosto muito de tirar as pessoas do dia a dia comum delas e colocar de forma afastada em algum lugar. E muito vem dessas influências que eu tenho aqui. Porém, em Encurralado, Madison, ele coloca uns detalhes que são como se fossem uns presságios, que vão dando dicas do que está ocorrendo durante a história. Por exemplo, você passa num cemitério, você vê cartazes de iscas para criaturas rastejantes e até anúncio de um velório em um campo de flores. É como se esse recado ficasse batendo. O isolamento, junto com a fuga, por assim dizer, vai dando um cenário a mais para o personagem, sendo que a gente só tem a estrada, montanhas e calor. Não tem polícia, não tem sinal de celular, até porque na época não tinha celular em si. E é uma história que se passa assim, em tempo real, conforme ela vai acontecendo aí. Acho que dá mais ou menos uma hora naquilo que eu posso dizer que é o homem contra uma máquina. E, afinal, tem uma parte que nem aparece o motorista do caminhão. E o ritmo dele é torturador de forma psicológica. Ele começa apenas nessa jogatina do caminhão bloqueando passagem, depois o motorista do caminhão faz o sinal para o menino passar, só que ele quase bate de frente com um conhecido que vinha na lateral e você sente esse medo, você sente esse ritmo frenético batendo em tudo. E a partir daí cai essa máscara de que o caminhão está tentando fazer algo diferente que não seja matar o nosso protagonista. A velocidade vai aumentando, as curvas vão ficando perigosas e a gente percebe que não foi apenas um mal entendido. Vira um ataque. O nosso protagonista pensa que talvez o motorista possa ter tido algum problema com a esposa, possa ter pensado em algo que não está muito bem, porém, nada justifica a loucura do que acontece. Não vemos o rosto do motorista, um reflexo rápido no espelho é o máximo que a gente tem, com um pouquinho, se não me engano, de rosto quadrado e cabelos escuros, e vê uma mão esquerda bronzeada, com veias saltadas para fora da cabine. O que deixa, assim, muito mais interessante esse quesito de eu não sei quem é meu inimigo, mas ele está atrás de mim.
Na porta do caminhão está escrito Keller e o nosso protagonista acaba lendo Killer. E de fato deixa muito mais legal porque a gente não sabe o que é alucinação e o que realmente está acontecendo, uma vez que não temos a forma física naquilo que está lá. Tem uma cena para mim que ela é maravilhosa, que é quando ele para numa lanchonete e o coração dele começa a bater mais rápido e o caminhoneiro para nessa lanchonete também. Só que quando o nosso protagonista começa a olhar, ele vê que tem várias, pelo menos 5 pessoas lá. E ele tenta adivinhar. Será que é aquele? Será que o braço daquele apareceu? Será que a bota de couro tá igual que ele desceu? O medo do desconhecido aumenta essa tensão e fica sensacional essa cena. Mas eu não vou estragar, caso você vai ler o conto. Depois de um tempo, a gente volta, né, com o Man dirigindo a estrada, o caminhão correndo atrás dele, e aí entra aquelas coisas que eu gosto de chamar da lei de Murphy no meio do nosso conto. A mangueira do radiador está meio seca, a fumaça começa a brotar, e ele começa a se questionar se é real ou não tudo aquilo que acontece. Se é uma negligência voltando para assombrar enquanto ele está fazendo tudo aquilo, ou simplesmente o carro está parando porque ele não tem mais forças. Perde a força na subida e o caminhão começa a rugir logo atrás dele, ganhando terreno. É sensacional. Para mim, vou dar um spoiler aqui do final, ele é bem catártico. O nosso protagonista também encontra um desvio de caminhões e, sem freio, ele consegue manobrar para que o caminhão caia no precipício. A explosão que segue em seguida vem uma última linha e é como se ele ouvisse um urro de alguma besta ancestral sobre o cadáver de seu inimigo. Ali a gente vê uma percepção dele contemplando o final, como se ele não fosse mais apenas um vendedor. Ele voltou a ser um homem primitivo que sobreviveu a um predador gigantesco que estava atrás dele. Encurralada, para mim, é uma história sobre o que existe debaixo da nossa civilização. Se você não leu, ele vem junto com um conjunto de contos de Richard Matheson chamado O Incrível Homem que Encolheu e Outras Histórias. Pelo menos na versão que eu li era assim. E, bom, semana que vem a gente traz um pouquinho mais aprofundado, com a perspectiva de escritor, o que a gente pode tirar, mas eu queria deixar essa aqui homenagem ao livro, o conto, na verdade, que me inspirou a escrever Carga Viva, a próxima história do Arquivos Abimp, se você não conhece, é a Agência Brasileira de Inteligência Paranormal. Porém, aqui a gente não tem um ser sobrenatural. A gente vai ver o nosso agente Rafael enfrentando outros seres humanos tão cruéis e às vezes até desejando que fosse mágica ou de outro mundo para não saber que a própria humanidade gerou aquilo que você quer. Ademais, os nossos links de nossos produtos, descontos, felicitações e grupos estão aqui embaixo. Não esqueça de acompanhar. E semana que vem nós temos mais vídeo falando sobre